Você sabe que vem aí a CPI do 8 de janeiro, que eu posso chamar tranquilamente, sem medo de errar, essas alturas do campeonato, de golpe. Tentativa de golpe. Tentativa de golpe militar. É, muito militar no meio. Aí tem a expectativa, né, de ver general sentar para depor, ser apertado por civil. Será que vai acontecer isso mesmo? Será que isso está no nosso horizonte? Que o Supremo Tribunal Federal vai julgar militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Na CPI da Covid, para convocar o Pazuello, foi uma confusão, rapaz. Um teme de cá, receio de lá, sabe como? É, desse jeito. Ai, meu Deus, mas ele vai vir de farda, hein? Se ele vier de farda, fica assim comunicando aí a mensagem errada de confronto institucional entre parlamento e exército. Se ele vier de farda, não convidaremos. Procura as colunas políticas da época que você vai ver. E agora tem essa discussão. Vai ter general na CPI do 8 do 1? Se não tiver, nem faz CPI, né? Lindbergh Farias, no ICL. 3 deputados que já respondem a processo no Supremo Tribunal Federal. É claro que com investigação como essa, a gente vai mapear um a um desses deputados bolsonaristas. Se tiver alguém mais que ajudou, por exemplo, na contratação de ônibus, a organizar as caravanas, eu acho que essa turma vai ficar numa situação muito difícil. Por enquanto ele fala dos deputados que estão envolvidos nisso, né? E a gente já sabe. Semiótica é minha paixão, né? Olha o vídeo do Flávio que aparece, né? Acho que esses 3 deputados aí, a tendência, o final, é o relatório pedir a cassação desses mandatos, né? Em relação aos militares, a gente vai ter cuidado. Agora, não dá para passar a mão na cabeça de ninguém. Você sabe que tem um filme, Argentina 1985, um filme muito importante que fala sobre o período de redemocratização na Argentina. E nesse filme tem uma questão importante, que foi justamente quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que podia julgar os militares que tinham cometido crimes pela justiça comum, não pela justiça militar. Já houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu considero importantíssima, uma decisão dele dizendo que o Supremo Tribunal Federal vai julgar militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ih, rapaz, não é a justiça militar? Ih, rapaz. Eu acho essa uma decisão histórica. Ao contrário da Argentina, a gente não fez aqui a transição, uma justiça de transição. Então, acho que esse dado é muito importante, mas não tem jeito. Não tem como a gente, numa CPI dessa, investigar a colaboração de agentes do GSI no que houve no dia 8 de janeiro. Mesmo em relação aos acampamentos, que, como disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, eram incubadoras desse golpismo ali. E teve claramente uma concordância do comando do Exército em relação àqueles acampamentos. Eu lembro que naquela noite de dia 8 de janeiro, o então interventor, Ricardo Capelli, e quando houve a intervenção, ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública, foi para o acampamento para tentar prender os golpistas. E houve uma reação ali de setores das Forças Armadas, querendo impedir a prisão daqueles golpistas, depois de tudo que fizeram no dia 8 de janeiro. Tá aí o Lindbergh Farias, também ressaltar que teve general aí dizendo para o Flávio Dino, na cara do Flávio Dino, que o Ministério da Justiça não poderia colocar PF para investir contra os golpistas que estavam lá no 8 de janeiro, né? Uma história que me deixou um pouquinho chateado, porque a gente foi saber dela semanas depois pelas colunas políticas, e eu acho que quando um general contraria a autoridade do ministro de Estado, uma autoridade que é concedida por mim, pela população brasileira, eu acredito que esse ministro tem a obrigação de vir a público e se proteger em público, a sociedade brasileira. Esse militar aí tá dizendo que o governo eleito não manda mais, né? Porra, eu quero dar o meu pitaco aqui também, sacou? Então teve isso tudo, né? E se essa CPI não for ouvir militar, é melhor nem fazer CPI, porque tira a credibilidade do parlamento brasileiro perante o jornalista interiorano Arthur Broba, que vai ficar muito decepcionado, João.
depois de falar vergonhosamente sim, em terceira pessoa. Grande e histórica credibilidade do parlamento brasileiro, né? Vamos aqui defender essa instituição ilibada que é o parlamento brasileiro, né, na nova democracia brasileira. Sendo muito sincero, Álvaro, eu acho que tem uma possibilidade real disso acontecer. Por quê? Porque, primeiro, há uma dança das cadeiras, né? Nós não estamos mais sob a égide do governo de Jair Messias Bolsonaro, nós não estamos mais no momento de encastelamento dos militares no poder público. E ainda assim você vê como que o Lindbergh fala, mostrando a necessidade de conciliação, né? Me chama muita atenção da fala dele, né? Que é óbvio que ele fala assim, iremos com cuidado, mas iremos. O que é o iremos com cuidado, mas iremos? Nós vamos virar para os militares e vamos falar, olha, este limite passou. Infelizmente, vocês saíram para fora do município. Alguns dedinhos terão que rolar, mas vocês podem manter as suas mãos. Quais dedinhos rolarão? A verdade é que agora vai ter uma briga política interna dentro dos militares, aonde grupamentos que estavam com muito pouco poder político e que agora subiram, vão ter a oportunidade de limar parte dos seus antagonistas, mantendo a estrutura de cooperação. A gente já tinha falado aqui antes da anistia completa, total e absoluta que aconteceu. Isso é algo que é uma mácula de sangue na história do Brasil, né? E que a gente está diante de uma possibilidade histórica mínima, mas ainda assim, quando a gente luta pela pauta máxima, a gente tem que defender essas pautas mínimas que ainda nos permitem caminhar em direção às pautas máximas, que é a possibilidade da gente ter, de fato, parte dos militares de pijama sendo sacrificados como bois de piranha no altar da falsa democracia brasileira. Eu, sinceramente, espero que as pessoas tenham a coragem mínima de fazer isso, porque isso será necessário para a manutenção deste mesmo governo lá na frente, né? Eu estudo política a partir do CPM 22, eu aprendi muito com Renata Barreto, né, e ela estuda por musicais, eu estudo a partir de músicas emo, né, e eu aprendi com eles que o mundo dá voltas, então a gente não sabe como vai ser a situação daqui a 2 anos, a gente não sabe como dar-se-á a balança de poder. É importante que quem está agora nesse momento de poder dentro da institucionalidade, planeje para frente. Extirpar essas figuras do discurso público é necessário para a manutenção das possibilidades do próprio governo existir até seu fim e conseguir fazer muita coisa. Então essa é uma batalha que o PT, pese toda a sua conciliação, precisa de lutar para que aconteça. Então, assim, mantendo o pessimismo, né, da razão com o otimismo da vontade, eu tenho certeza que alguém será elencado para ser esse boi de piranha, talvez não os nomes que gostaríamos, mas os nomes que sejam possíveis, e eu acho que haverá sim. E aí, gente, nós vamos descobrir uma coisa, e isso, para mim, é o que é melhor disso tudo, né? A gente não pode entrar na CPMI com uma visão juspositivista, com uma visão idealista de que a justiça será feita e que Kelsen estava corretíssimo, porque nada disso vai acontecer. Mas a gente tem que entrar nela entendendo que ela pode ser usada como uma batalha de ideias, como uma batalha midiática para mostrar quem são essas pessoas, o que elas defendem e o grau de despreparo das mesmas. Me escreve agora e me cobra depois. Se vocês acharam que o Pazuello foi um show de horrores, espere a galera que vai vir depois, tá? Há um profundo e profuso despreparo dessas pessoas. Essas pessoas trabalham
numa hierarquia aonde elas são reificadas nas suas posições dia sim e dia também. Não existe espaço para crítica institucional, não existe espaço para discussão ampla de ideias. Então, o que você tem? Você tem uma ortodoxia formada ainda na década de 50, acrisolada ao longo de 70 anos de apoio de torturadores e torcionários do mundo inteiro, missão francesa militar no Brasil durante a ditadura, para ensinar como torturava, como eles torturaram na Argélia e no Vietnã, Escola das Américas, formação dos militares nos comandos estadunidenses, que preparam ele para uma certa manutenção daquele status quo e para uma posição política intermediária, mas que não dá preparação para essas pessoas para o mínimo jogo político institucional. A quebra da iconografia dos milicos enquanto deuses, dos milicos enquanto uma elite preparadíssima e capaz de capitanear o Brasil, é o melhor que nós vamos conseguir tirar dessa futura CPI, e eu espero de todo coração que ela aconteça. É o comunista pregando a desmoralização dos dos militares aqui no Meteoro.